Olá, professor Renan de novo. Aula do capítulo 3, sétimo ano, Cultura Medieval. Bem, nós vimos falando sobre a Idade Média e vamos hoje tratar a respeito da cultura medieval. Vamos lá. A princípio, é importante ressaltar que nós estamos fazendo uma construção histórica. Nós não estamos emitindo nenhum valor de opinião quando nós falarmos de igreja, quando nós falarmos de posicionamentos, né? Então, é só história, gente. Não tem nada de relação ideológica, ok? Vamos lá. A cultura medieval é profundamente influenciada pela Igreja Católica. Por quê? Porque com o avanço do cristianismo e como o cristianismo foi considerado religião oficial pelo imperador a partir do século V, o cristianismo ele era muito poderoso na Europa no período medieval, que foi algumas regiões que foram dominadas pelo antigo Império Sacro Romano, né? Então, nós temos toda a base de cultura baseada no teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, centro. Então, toda análise de cultura e toda análise de ciência vai ser voltada para a igreja e para Deus. Ou seja, ela vai ser dogmática. A igreja, ela possuía um poder espiritual. Esse poder espiritual, ele era espiritual, entre aspas, moral. Como assim? Como ela detinha poder espiritual de condenar alguém ao inferno, de amaldiçoar alguém, e essa pessoa verdadeiramente ser amaldiçoada, qualquer pessoa que estivesse fora dos padrões da igreja era considerada herege. E isso era uma condição que ninguém queria, porque um herege não só estava condenado ao inferno, como em vida ninguém gostava de fazer negócios, casar, né, ter qualquer tipo de relação com um herege. O poder da igreja também se manifestava assim de maneira temporal. Então tem um poder espiritual de mandar a pessoa para o inferno e o poder temporal de punir a pessoa em vida, excluindo ela da sociedade, né? Bem, existiam dois tipos de clero, né? Nós tínhamos o clero secular, que representavam as pessoas que viviam no mundo, e o clero regular, que era composto por aquelas pessoas que viviam em mosteiros, né? Os abades, os freis, né? E por aí vai. A igreja, ela tinha algumas características que mais à frente vão ser derrubadas com o surgimento do capitalismo. Por exemplo, a usura era uma determinação da igreja, né? Proibição da usura, que era emprestar dinheiro cobrando juros, né? Bem, a questão dos juros, do preço justo, a igreja ela era tão poderosa na sua influência aos povos europeus que existiam momentos em que a igreja decretava uma paz, né? Em que guerras eram cessadas. Aniversários de santo, datas comemorativas da igreja, pessoas até mesmo inimigos, eles comungavam nesse período, de tão poderosa que era a influência da igreja. Para vocês entenderem que nós estamos construindo uma visão em que nós temos uma linha de filosofia firme, de uma determinação única, monolítica, né, forte, e ela vai ser quebrada mais à frente. Nós precisamos observar, manter essa ideia fixa para a gente poder entender como ela se fragmenta mais à frente. Bem, o mundo está em expansão, entre aspas, porque novos povos são descobertos, povos esses extremamente desenvolvidos, né? Às vezes mais desenvolvidos do que os povos europeus, em várias áreas como astronomia, navegação, medicina, química, física, filosofia, né? Várias áreas, matemática, cálculos, né? Enfim, direito. Mas vamos lá.
A Santa Inquisição, ela é a reafirmação do poder da Igreja e de Deus na Terra. Pessoas que estavam fora do padrão que a Igreja determinava era considerado herege, e a punição para os hereges era a morte, se não a conversão, né? Então, nós temos vários tipos de teorias dentro da própria construção da filosofia cristã. Eu não vou abordar elas nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Eu vou entrar logo a filosofia da Idade Média, na alta e na baixa. Na Alta Idade Média, no período inicial, do século V ao século X, nós temos a massificação de valores cristãos dentro da lógica da filosofia. Sétimo ano, o que é a filosofia? Né? Filosofia é estudo do modo de vida, né? Da forma do pensamento. Né? O que é beleza, o que é alegria, o que é justiça, o que é moral. Quem dizia, quem determinava isso no século V ao século XV, majoritariamente era a Igreja, sendo que, a partir do século X, essa hegemonia começa a enfraquecer, né? Mas do século V ao século X ele era firme, e a Santa Inquisição puniam todos os tipos de herege. Bem, a arquitetura era voltada para o período para um românico e para o gótico. Se vocês observarem no capítulo 3, na página 31, vocês têm características bem definidas do estilo românico e do estilo gótico. Simples. O estilo românico era um estilo um pouco mais bruto, em que as paredes eram grossas, você tinha traços mais abobodados e mais redondos, mais arredondados, né? E o estilo gótico, eles eram mais pontiagudos, as paredes eram mais finas. É uma espécie de refinamento da arquitetura. Isso vai se expressar com o passar dos anos e o aperfeiçoamento da arquitetura na Europa, beleza, gente? Mas é um estilo. Então, mesmo sendo aperfeiçoado, você ainda vai encontrar em algumas abadias do século XII, do século X, muitos traços do românico, de acordo com a expressão cultural do lugar, né? O gótico, ele é mais celta, ele é mais voltado para aquela área da Europa mais distante, se distanciando de Roma, se distanciando da Itália, chegando tipo assim no finalzinho da França, Alemanha, tá ok? Mais distante da influência romana, tá ok? Vamos lá. Universidades. As universidades elas ofereciam duas modalidades de estudos. O trivium, que era composto por gramática, retórica e lógica, e o quadrivium, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Senhores e senhoras, a música, nesse sentido, ela estava muito relacionada à matemática. Tem um videozinho que eu sempre comento do Pato Donald, antigo, da época que eu era criança, do Pato Donald no mundo da matemática. Maravilhoso, videozinho assim, tem no YouTube, o professor de matemática de vocês com certeza deve passar. Então, essa música ela tinha relação mais com a matemática. Reparem bem, a gramática, a retórica e a lógica era o princípio básico para a comunicação entre pares evoluídos. Gramática na escrita, retórica na expressão falada, né, e na expressão escrita, e a lógica da argumentação. Maravilhoso. Padrões assim maravilhosos, né? E o quadrivium, que era mais voltado para técnica, era mais tecnicista, em desenvolvimentos mais na área da arquitetura, entre outras coisas. Engenharia e por aí vai. Música. Na música nós tínhamos duas características, majoritariamente religiosa no canto gregoriano e os trovadores, que eram maravilhosos contadores de história, né? A história ela era passada através da música, então as trovas elas eram poesias que eram de amor, eram poesias de deboche,
eram poesias que pessoas eram não eram amaldiçoadas, elas eram debochadas, elas eram criticadas, né? Então vamos lá. Por último, nós temos o teatro e a dança. Todas essas relações, elas eram de construção voltado para a religião, né? Ou voltado para fatos ligados à cultura de cada país, né? Nós temos, por exemplo, em Roma, muita influência dos países da Grécia, né? Das cidades-estados gregas. Dessa forma, nós vamos ter algumas peças e algumas danças relacionadas a deuses gregos, pontualmente, né? A difusão da cultura sempre se dando através das trovas, através do teatro e através da dança. Senhores e senhoras, é isso. Esses vídeos, eles têm uma temática bem rápida e, obviamente, a explicação ela é bem corridinha, porque o vídeo não pode ficar muito longo. Mas esse vídeo, ele é um complemento, né? Ele é uma apresentação. Você vai ler os capítulos, vai fazer os exercícios e eu estarei online para tirar qualquer dúvida, tá ok? Até o próximo vídeo.